Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde já de cara eu gostaria de repercutir com vocês uma informação que foi passada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola, que teria conversado com uma pessoa do Cruzeiro, onde eles falavam que não existe muitas possibilidades do atacante Edu continuar conosco para o segundo semestre do ano, o que me causou estranheza, até porque o Edu já viajou de volta ao Brasil, ele tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2024 e é um cara que teve destaque no Cruzeiro na temporada passada. Eu não acharia uma situação ruim o Cruzeiro dar uma oportunidade pro Edu, até porque nós temos Dourado e Gilberto. Se tiver o Edu, não vai fazer mal pra ninguém, até porque o campeonato é longo, vai ter suspensões, vai ter lesões, e com isso a gente sabe que o Edu pode ser útil. Por exemplo, Gilberto se machuca hoje, aí a gente vai ter só o Henrique Dourado como opção para centroavante? Não é muito arriscado? Ou o Henrique Dourado se lesiona, a gente vai ter só o Gilberto? É um campeonato muito longo que muitas coisas podem acontecer. E ter o Edu como terceira opção para brigar por posição não me parece uma ideia ruim. Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês as palavras do Jorge Nicola, que conversou com pessoas ligadas ao Cruzeiro. Só que antes, já deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Agora se ligue nas palavras do jornalista. O empréstimo acaba na metade do ano e o Alfujará já disse que vai devolvê-lo à Raposa. A notícia que eu queria dividir com vocês com exclusividade é que a tendência é que o Edu não permaneça para o segundo semestre. Consultei uma fonte minha dentro do Cruzeiro e perguntei se existe plano para que ele permaneça. A frase foi a seguinte, abre aspas, a gente ficou de avaliar internamente a chance do Edu voltar, mas a probabilidade é de saída. Fecha aspas. Então, Cruzeiro hoje entende que com Henrique Dourado e Gilberto na função de centroavante e com Bruno Rodrigues, que também pode jogar como 9, o Cruzeiro está bem servido. E a ideia é encontrar um clube que queira comprar o Edu em definitivo ou pegá-lo por empréstimo. Edu que tem vínculo com a Raposa até junho do ano que vem. Só para fechar o assunto, contar para vocês que o Pedro Castro, o volante, que também foi campeão da Série B, outro jogador emprestado ao Alfujará, esse pode acabar ficando nos Emirados Árabes Unidos, foi titular por lá. O Clube dos Emirados tenta convencer o Cruzeiro a baixar o valor estabelecido no contrato de 2 milhões de dólares. Se houver avanço, o Pedro Castro deve ser vendido e a grana entrará nos cofres do Cruzeiro. Agora se liga, família, já que a gente entrou na pauta do mercado, eu gostaria de continuar falando sobre este assunto, mais especificamente sobre o zagueiro Zé Ivaldo, jogador que o Cruzeiro tem interesse, segundo o jornalista Samuel Venâncio, de repatriar o atleta. O Cruzeiro tem interesse de contar com o jogador a partir do ano de 2024 ou até mesmo nesta temporada. Só que aí tem uma notícia ruim, né, para a torcida do Cruzeiro, que pretendia contar com o Zé Ivaldo no meio do ano. É simples, o jogador voltou a ser utilizado pelo Atlético Paranaense nas últimas 2 partidas. Quem é que se lembra? O Atlético Paranaense, após não conseguir um acordo de renovação com o Zé Ivaldo, decidiu afastar o jogador e ele ficou 2 jogos fora. Porém, parece que eles necessitaram dos serviços do Zé Ivaldo, voltou com o jogador para que ele possa ser utilizado. Ele entrou aí no Clássico, entrou também contra o Botafogo de titular e no momento o Zé Ivaldo tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A desta temporada, ou seja, ele pode fazer mais 2 jogos com a camisa do Atlético Paranaense. Se ele fizer 6 jogos, ele não vai poder atuar por nenhuma outra equipe da Série A, é a regra da CBF. Se isso acontecer, o Cruzeiro só conseguiria contar com o jogador na temporada de 2024. Vamos aguardar e esperar. A possibilidade de Zé Ivaldo ser reforço do Cruzeiro ainda nesta próxima janela de transferências caiu muito com o retorno da utilização dele lá no Atlético Paranaense. Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre essa situação. Olha só, família, já que a gente está falando da situação sobre o mercado da bola, eu gostaria de citar aqui para vocês uma oportunidade de mercado que apareceu recentemente. Eu estou falando do lateral esquerdo Diogo Barbosa, que pela segunda vez consecutiva não foi relacionado para um jogo do Grêmio. A torcida do Grêmio simplesmente perdeu a paciência com o Diogo Barbosa e o Grêmio pretende liberar o jogador na próxima janela de transferências. Ou seja, ele ainda não atingiu os 6 jogos, ele tem 4 jogos e provavelmente o Grêmio não deve mais utilizar o jogador. Se caso ele não atingir os 6 jogos, eu acho que o Diogo Barbosa poderia ser uma boa possibilidade ao Cruzeiro,
dependendo das questões salariais do jogador. Até porque ele já foi campeão de Copa do Brasil, já jogou bem pelo Palmeiras também, bem pelo Cruzeiro. Eu acho que é um cara que sabe jogar, porém não vive um bom momento. Para falar a verdade, Diogo Barbosa tá tendo uma fase péssima no Palmeiras. Mas eu vi o Pepa colocar o Richard, cara, para jogar. O William, 2 anos parado, tá jogando demais. Eu vi ele colocando o Luciano Castan, se tornando o xerifão da zaga do Cruzeiro. Imagino o que ele pode fazer com o lateral esquerdo Diogo Barbosa nas nossas mãos. Mas, Renato, a gente já tem o Marlon sim. Mas se o Marlon machucar, quem é que vai jogar? O Kaique tá na seleção. Kaique direto é convocado para a seleção e desfalca o Cruzeiro. Quando o Marlon e o Kaique não estiverem à disposição, nós vamos fazer o quê? Colocar o Jussa na lateral esquerda porque ele é canhoto? Então é uma situação que o Cruzeiro tem que se pensar. É um campeonato longo e a gente precisa manter uma equipe competitiva até o final da temporada. Pergunto a vocês, é ou não uma boa o Diogo Barbosa? Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso vídeo de sábado. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus também e até a próxima. Fui!